Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar, né, esse rabino aqui, que está de preto, chapéu preto, roupa preta, e esse preto, inclusive, que eles gostam muito de usar. Eu quero um dia mostrar as ligações dessa tradição com o deus Saturno, né? O deus da foice, da colheita, do fim, ou seja, o deus que tira a vida. Vou um dia mostrar isso para vocês, mas não é o caso agora. Mas esse rabino que está aí de preto, ele vai dar uma bronca nesse senhor de gorro preto, de óculos e barba também, e de roupa aqui marrom, né, blusão marrom. Então o rabino vai dar um esculacho nesse católico cristão, simplesmente porque ele não guarda a tradição e por ter falado para o rabino sobre o Messias, Jesus Cristo. Você vai ver que coisa interessante, mas isso é um tapa na cara de você, cristão, né? Que não percebe aquilo que eu tenho tentado alertar aqui. Então, gente, o que eu quero aqui pedir a você? Para você entender melhor, volte no meu último vídeo, porque este vídeo de hoje, ele vai estar na playlist Política, o Reino das Trevas, e no meu último vídeo eu mostrei, por exemplo, políticos importantes do Brasil, ministro do STF, por exemplo, o ministro Fux, que é ligado a este movimento. Mostrei ao ministro Fux declarando suas ligações com esse movimento, sua homenagem. Ele carrega a imagem deste Rebbe aqui no bolso, né? Ele diz do lado direito, esquerdo do peito, do coração, quer dizer, e ele diz claramente que quando ele foi nomeado para o STF, ele foi em Nova York no túmulo desse rabino agradecer, porque eles acreditam na intercessão desses que morreram, acreditam até em reencarnação. O judaísmo de hoje não tem nada a ver com aquilo que você imagina da Bíblia. É um judaísmo totalmente esotérico, místico. Eu mostro também que Javier Milei, de direita, fez a mesma coisa, ou seja, o Fux alinhado com a esquerda, Javier Milei com a direita. Mas Milei também foi no túmulo dele agradecer pela vitória. Não foi agradecer a Deus, agradecer ao rabino, que já havia morrido. Ele morreu em 94. Então, observem bem, gente, salvo engano, em 1994. Então, observem bem, nós temos aí uma conexão de esquerda e direita. Eu mostro lá também, inclusive, o próprio radical de esquerda, o ministro Barroso, né, falando que é judeu, o Fux dizendo que é judeu, e todos eles alinhados de esquerda e direita com esse movimento político judaico. No meu último vídeo eu falo sobre o judaísmo político, né, conduzindo o Brasil, e lá eu mostro muito mais do que isso. Tudo é um projeto político espiritual. Mas vamos aqui ao vídeo para você ouvir um católico cristão levando uma bronca. Vamos lá então, gente. É isso aí. E aí eu peço a você, aqui está o nosso Zap e também o nosso Pix. Se você acha que esse trabalho é importante, contribua. Sua ajuda aqui é muito importante, gente. Eu quero investir mais nesse canal, né? Mas o custo aqui, de certa forma, é um pouco alto e não quero ficar aqui choramingando, mas sua ajuda é importante, tá bom? O nosso Zap também está aí, caso você queira mandar uma mensagem, ligar, mandar um áudio, questionar, discutir, discordar, sugerir, eu vou estar aberto aí ao diálogo e no que eu puder ser útil, você pode contar comigo, tá bom? É isso aí. Então vamos lá, vamos ver o vídeo aqui porque é impressionante. Vamos lá. Então esse católico de óculos aí, roupa marrom, ele vai chegar a entregar um livro para o rabino e vai oferecer para o rabino, mas ele vai achar que está tudo bem quando ele disser que é católico. Observe aqui. Rabbi, I wrote this book. I heard that you want all the books about Judaism for the library. The book is a commentary on Psalms. I am writing on the Psalms in the Jewish tradition. Also the paintings. Aí o rabino pergunta, esse é o livro que você escreveu? Yes, also the Sim, eu também fiz as pinturas, como o senhor verá dentro. paintings I did myself, you will see. Inside, it's in Italian. É em italiano, mas será traduzido para outros idiomas. But it will be translated in other languages. I wanted also Aí o rabino aqui vai abençoar ele, não sabe ainda que ele é um cristão, observe. O rabino diz, eles não escrevem o nome de Deus, né? Por isso que ele põe o D apóstrofo US, dos. Um dia eu quero também comentar com você que isso está enganando muitos cristãos. Não podemos pronunciar o nome de Deus. Um dia eu quero te mostrar que quando eles falam de Deus, eles não estão falando do Deus do Antigo Testamento. Por isso que eles nos induzem a não chamar o nosso Deus de Deus. No fundo, o que eles querem dizer, o que eles estão dizendo de forma oculta, é que o nosso Deus não é o verdadeiro Deus. Não é assim como eles acreditam, porque esse judaísmo ele é esotérico, como eu tenho dito aqui.
E aí os cristãos ouvem o discurso e falam, meu Deus, não posso chamar Deus de Deus, não posso chamar Jesus de Jesus, e fica essa confusão que cada dia mais enfraquece o meio cristão. Mas isso é outro assunto para outro vídeo também. Então o rabino que abençoa ele fala que Deus Todo-Poderoso o abençoe para prosseguir de força em força. Aí agora o católico vai se declarar, olha, Deus te abençoe e você possa disseminar o judaísmo de todas as maneiras possíveis. É o que eu tenho dito. Nós estamos sendo judaizados pela política, estamos sendo judaizados pelas igrejas, principalmente as evangélicas. Quando você hoje vê essas igrejas totalmente místicas aí, trazendo água de Israel, terra de Israel, bandeira de Israel, não sei o que de Israel, obviamente isso é o quê? Esse empoderamento do ser humano, que só fala hoje de curas, milagres e tal, e o verdadeiro evangelho está sendo esquecido, o evangelho do arrependimento, da salvação, da conversão, esse evangelho está sendo abandonado, isso é intencional, isso faz parte do projeto que envolve esquerda e direita, né? Para preparar o mundo para receber o Messias que virá. Assista meu outro vídeo que você vai entender melhor. Então o rabino está dizendo que Deus te abençoe para você disseminar o judaísmo de todas as maneiras possíveis. Eu tenho algo a lhe dizer, católico agora está falando. Eu sou um cristão, veja como tudo muda agora. Eu sou de uma família judia, mas me tornei cristão aos 29 anos, diz o católico. I'm from a Jewish family. I have become a Christian at the age of 29. And I feel my mission because I believe I'm Catholic. Hoje eu sou católico, But I come mas eu because vim I love very much my people. And I do these books so that all the Catholics can know the roots, where they come from, they can know. Presta atenção, o católico está dizendo aqui o seguinte, olha, eu escrevi esses livros, veja como o católico ele tem uma veia forte do judaísmo, e mesmo assim ele vai levar uma bronca, porque ele está dizendo, olha, eu sou católico cristão, mas eu sou um judeu de nascimento, né? Então, de uma família judia, então eu estou escrevendo o livro para mostrar para os católicos a nossa raiz judaica. Quer dizer, no fundo ele quer enaltecer o judaísmo, mas o rabino não se contenta e vai dar-lhe uma bronca, por quê? Porque ele não tem que ser católico, cristão, e ele tem que se comportar, se vestir segundo a tradição ortodoxa do judaísmo. Vamos lá. Aí o rabino responde, se alguém nasceu judeu, ele é judeu por toda a sua vida. One was born a Jew, he is a Jew for all his life. Yes, I know. And he cannot change it. E não pode mudar isso. Ele está dizendo isso para o católico. He can make only his life more complicated. Mais miserável. Escute esse diálogo. O rabino está dizendo que quando você nega a sua tradição, a sua origem cristã, a sua origem judaica, você torna a sua vida mais miserável. Isso tem tudo a ver com o discurso de prosperidade hoje, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Mas vamos lá. Mas aos poucos você vai ligando os pontos. Olha o que ele está dizendo para o católico. Olha o que o católico responde. A minha vida não é miserável. Ou seja, o católico admite que ele não é miserável só porque ele é católico cristão. O rabino vai dizer, então você não enxerga que é miserável? O rabino está dizendo, você não percebe que é miserável? Olha o que ele está dizendo aqui. Se alguém pensa que a sua doença é uma coisa saudável, ou seja, o católico, você está achando que é saudável, negando o seu judaísmo e sendo cristão, não preservando a sua tradição cristã, a sua tradição judaica? Então, se você pensa que a sua doença é uma coisa saudável, você é pior do que o doente. Olha só. Thinking about his illness, that is a healthy thing, that is only a sign that his illness is more. Porque além de você estar doente, você não reconhece que é um miserável. Além de ser miserável, não reconhece que é miserável por estar negando as tradições judaicas. Possible and needs before there is a treatment as soon as possible. Pray for me, but I am very... Reze por mim, mas eu estou muito contente, porque para mim, aí eles põem 3 pontinhos, não colocam o nome de Jesus. Eu tenho a impressão que isso foi intencional, não sei dizer, né? Mas veja bem, o católico está dizendo, eu sou contente porque para mim Jesus é o Messias. Aí olha o que o rabino vai dizer. Ou seja, o católico está refutando que ele não é um miserável, ele é um contente, uma pessoa feliz.
porque acreditam que Jesus é o Messias. Agora, preste atenção no que o Rabino vai dizer. For me, is the message. Yeah, as I said before, Como eu disse antes, repreende o Rabino. if you are thinking about yourself as a healthy person, Isto é apenas um sinal de que você está mais doente do que os outros pensam sobre você. Porque você já é um doente, a sua doença é a miserabilidade, você é um miserável, mas além de ser um miserável, você não reconhece que é um miserável. Então você é mais doente do que o que os outros pensam. the only sign that you are more ill than someone is thinking about you. Sure, I am a sinner. Claro que eu sou um pecador, eu sou um pecador. O católico ainda está tentando amenizar. Não, eu sei que eu sou um pecador. Como se a miserabilidade que o Rabino está falando fosse apenas isso, não. O Rabino está dizendo que ser miserável, de fato, é talvez um dos piores pecados, como ele vai dizer aqui, porque você está negando a sua tradição e ainda por cima negando o Messias que virá, acreditando no Messias chamado Jesus. Olha só. I am a sinner. I'm not speaking to the Eu estou falando sobre I'm speaking about the chief, o seu principal pecado, o maior pecado. sin, the Não é somente ser um pecador. Observe. biggest sin to change. Mudar aparentemente, ou seja, a sua aparência, você está negando a tradição, a sua identidade. Apparently, you Por quê? Porque ele vive como cristão. being Jewish. But my parents were. Mas meus pais nunca me levaram à sinagoga. Gente, eu queria só fazer uma pausa aqui para dizer que o judeu ortodoxo que guarda as tradições é diferente daquele judeu chamado progressista ou assimilado. É aquele judeu que se assimila à cultura de onde ele está. Eu quero que vocês voltem no meu primeiro vídeo. Eu falo sobre a origem do comunismo dentro do judaísmo. Eu falo sobre o judeu Karl Marx, o Levi Mordecai, que era o nome dele, todo mundo conhece por Karl Marx. Eu mostro como esse judaísmo progressista, né, que não é ortodoxo, como desse judaísmo de Sabbatai Tsevi, ou Tsevi, desse judaísmo surge o comunismo, né, do qual o principal nome é Karl Marx. Mas todo esse movimento de direita e esquerda tem as suas ligações com o judaísmo. O católico diz, olha, os meus pais nunca me levaram à sinagoga. Never brought me to the synagogue. Never. That is not an O excuse. Rabino diz, isso não é desculpa para alguém ser doente. Perceba que ele acusa de doente o tempo todo. Qual é a doença? A miserabilidade. Então, não ser judeu ali para ele, não preservar sua tradição, você não tem o direito de não ser judeu. Você não tem esse direito de ser cristão, porque senão você é um doente. Excuse for someone to be ill because his parents. Isso não é desculpa porque seus pais quiseram. Não é desculpa para você negar o seu judaísmo. God willed so. You understand what I'm saying? I understand you. I God understand you. Almighty bless you. Aí o Rabino quer encerrar. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe para que você fique curado. That you became healthy is the main thing. E o principal, tornar-se um judeu abertamente. Ou seja, você tem que ser abertamente, publicamente, né, um judeu. To become a Jew openly and to reclaim for all the people around you that it was Que isso foi um grande erro. a big error, but God Almighty has so much mercy and peace for Ele perdoa até mesmo o maior pecado que possa ser cometido. giving even for the biggest sin Olha o que ele vai falar do Messias daqui a pouco. that can be done. Rabbi, pray for me Rabino, that I. mas acredito em, de novo, não coloca o nome de Jesus aqui. Observe que o nome de Jesus não é colocado aqui nessa tradução, porque eu descobri isso aqui num site, num canal judaico, né? O católico diz, Rabino, reze por mim, porque eu acredito em Jesus como Messias, e olha o que o católico vai dizer. Believe as the Messiah. And I will pray E for vou you that. rezar para que o reconheça. Gente, olha como ele foi corajoso. Rabino, eu creio que Jesus é o Messias, reze por mim, e eu vou rezar para que você o reconheça. Olha o que ele vai ouvir agora. You recognize As it. I said before, Como eu disse antes, isto, ou seja, você ainda está falando que vai rezar para que eu reconheça Jesus Cristo como Messias? Como eu disse antes,
Isso é apenas um sinal de que a sua doença é muito mais profunda. That's only a sign that your illness is much deeper than you imagine. Do que você imaginou ou do que eu imaginava. Percebe que ele fica mais chateado, mais irado com essa visão aí do cristão, de eu rezar para ele e reconhecer Jesus como Messias. Deus Todo-Poderoso o abençoe para ter boas notícias. Agora observa, o católico vai ser meio empurrado. Observa que ele vai ser meio enxotado. Observa que esse rabino que se aproxima agora, esse judeu, observa que chegou alguém aí com o chapéu preto também, a barba branca, ele vai meio que empurrar o católico. Observa. O rabino fala que Deus Todo-Poderoso o abençoe para ter boas notícias. And don't enter people don't enter in discussion about what you are born a Jew. I'm always a Jew. O católico diz, eu sempre sou judeu, ele não está negando isso, só que ele se converteu ao cristianismo. Por isso que eu sempre digo, não existe judeu messiânico. Não existe. Um dia eu vou explicar isso por quê. Isso é uma grande enganação. Se você se converte a Jesus, você é cristão. Mas um dia eu vou te explicar isso com mais detalhe. Porque o judaísmo não aceita. Você diz, eu sou um cristão judeu. Agora, o cristão admite, não, ele é um judeu cristão, um judeu messiânico. Observe, não existe. Para ele, esse negócio de cristão não existe. Por isso que ele chama messiânico, não é cristão. Gente, tudo isso tem um porquê, tem uma razão. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. Mas observe o que eu estou te falando. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. É judeu messiânico, não é cristão. Né? Mas o cristão aqui não pode ser um cristão judeu. Porque por rabinos tem que ser só judeu. Então vamos lá. Você será um judeu e um judeu abertamente. Claro que se ele se tornar um ortodoxo, ele não pode ser mais católico. Você irá usar a sua força para proclamar, olha o que ele vai dizer. E mesmo alguém que fez um grande pecado ainda tem a força do Deus Todo-Poderoso para se recuperar da sua grave doença. Quanto mais cedo o Mashiach virá. Por isso que no vídeo passado eu coloquei lá esse mesmo Rebbe aqui, conversando com Netanyahu, no primeiro governo dele, e dizendo que o Netanyahu poderia apressar a vinda do Messias, porque eles acreditam que o nosso trabalho humanamente aqui pode apressar a vinda, preparar o mundo para a vinda do Messias, e é isto que a política está fazendo. Infelizmente, com o apoio da própria igreja, que diz que Jesus Cristo já foi o nosso Messias, ou é o nosso Messias. Vamos lá. Virá. O verdadeiro Messias, observe isso aqui, que Deus te dê força para você proclamar, né, e apressar a vinda do Messias, e o rabino diz, o verdadeiro Messias, porque esse Messias que você está acreditando aí, seu cristão, é falso. É isso que ele está dizendo. O católico ainda se atreve a dizer, o verdadeiro Messias, né? O que é que o rabino faz? Observa a mão dele, ele abana a mão e diz, não repita isso. Toma na cara, cristão. Você que fica aí, sabe, tratando Israel, que é abençoada, usando textos fora de contexto, esquecendo o que o Novo Testamento fala, esquecendo que eles negaram Jesus, e a Bíblia diz que aquele que nega o Filho, nega o Pai. A Bíblia diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, isso serve para os gnósticos, para os judeus. Aquele que nega é um anticristo, não é ou seja, carrega o espírito do anticristo, ou seja, eles não aceitam hipótese alguma que um judeu se converta ao cristianismo e o cristianismo fica se dobrando por questões políticas, se dobrando a esse grupo, a esse movimento que nega veementemente que Jesus Cristo veio e não aceita que ele seja pregado. Não aceita. Então observa, vou repetir aqui só esse sinalzinho. Observa que o braço aí do outro rabino no braço do católico vai ser empurrado, meio que empurrado, né? Não é um empurrão, mas ele vai ser meio que enxotado ali. E observe o rabino dizendo, não repita isso. Quando o católico ia dizer, eu creio que Jesus, eu creio que, porque o primeiro rabino diz, para que você aceite o verdadeiro Messias, porque Jesus é o falso.
Aí quando ele vai falar sobre Jesus como Messias, o rabino recorta, não repita isso. E aí ele vai ser meio que empurrado. E aí você vai ver o que o rabino fala para ele. Então eu vou voltar aqui só um pedacinho para você observar esse detalhe. God Almighty strength to recover from his deep illness, and as soon you do it, as sooner Mashiach will come. The real Mashiach. The real Mashiach is... Don't Can I give you the book? Yeah, thank you. Aí o católico pergunta, o senhor pode receber o meu livro? Aí o rabino pega o livro, o católico diz, muito obrigado, Rebbe. Olha o que o Rebbe vai falar para ele. Aí eu tenho a impressão que ele joga o livro fora, porque ele joga numa caixa e ele fala, vou fazer isso para que você não dê esse livro mais para ninguém, para que ninguém cometa o seu erro. Observe o que ele vai falar aqui, ó. Isso evitará que você dê isso a outra pessoa. Dê isso o quê? Dê o livro dele. E o que vai evitar? Isso evitará. O que vai evitar? Me parece que ele joga no lixo. Olha só. Isso evitará que você dê isso a outra pessoa. O rabino está falando com ele, veja que ele já saiu. Ó. E o faça cometer algo errado. Ou seja, o que eu vou fazer aqui agora vai evitar que você dê esse livro para outra pessoa e essa pessoa cometa algo errado. O mesmo erro que você cometeu, né? De negar o judaísmo e ser um cristão. Aí o que ele vai fazer agora, ó? Ele joga o livro, me parece que no lixo, ó. Someone else will do something wrong. Pois é, gente. Depois você volta o vídeo aí, assiste direitinho. Espero que tenha te ajudado. Eu só queria que você se conscientizasse que nós estamos sendo judaizados por causa de um projeto político onde Israel acredita, por causa da sua visão mística, não é bíblica, é mística, que Israel irá governar o mundo sob a autoridade desse Messias que virá. Então o mundo se curvará espiritualmente a Israel, Israel será uma espécie de luz entre as nações, como eles falam, luz entre as nações. Detalhe, debaixo do governo desse Messias que virá, que para nós é o anticristo. Então, ou seja, a política está construindo isso, direita e esquerda. Por isso que a direita ela é extremamente ligada a Israel. Por quê? Por causa desse projeto político. Enquanto os cristãos não entenderem isso, sabe, o evangelho vai estar cada dia mais sendo extinto no Brasil e no mundo, que é o que está acontecendo hoje. Já não pregamos mais o evangelho. As igrejas pregam outras coisas que parecem evangelho, mas não é evangelho. É isso aí, gente. Espero que tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos.